Seja bem-vindo a mais um GC Online. Que alegria estarmos reunidos hoje para mais uma vez juntos desfrutarmos desse banquete que é a Palavra de Deus. Junto comigo aqui está a pastora Lívia, a Fernanda, o Alisson e você também aí na sua casa, deve estar aí no seu sofá igual a gente está aqui hoje. Vamos juntos então para mais um GC Online. Vamos orar para a gente começar? Senhor Jesus, obrigado, Deus, por mais esse momento tão especial que o Senhor nos concede, que o Teu Espírito Santo nos conduza com toda a graça, favor e sabedoria do Senhor sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Correrei para Ti, meu Senhor, minha alma anseia por Ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra Te oferecer. Quero aos Teus braços me entregar, pois sei que Tu me aceitas como estou. Preciso do Teu purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a Ti, eu me rendo a Ti. Reina sobre mim, sou Tua noiva, espero e anseio por Ti. E correrei para Ti, meu Senhor, minha alma anseia por Ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra Te oferecer. Quero aos Teus braços me entregar, pois sei que Tu me aceitas como estou. Preciso do Teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a Ti, eu me rendo a Ti. Reina sobre mim, sou Tua noiva, espero e anseio por Ti. Reina sobre mim, eu me rendo a Ti, eu me rendo a Ti. Reina sobre mim, sou Tua noiva, espero e anseio por Ti. Amém. Glória a Deus, que o Senhor reine sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, em nome de Jesus. Hoje é dia de tema livre aqui no GC Online. E para o tema livre de hoje, a gente vai lá para o Antigo Testamento, para o livro de 1 Samuel, capítulo 16. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 13 para falarmos sobre o agir improvável de Deus. Talvez você olhe para si e diga assim, nossa, eu sou totalmente improvável para estar vivendo o que eu estou vivendo, aonde eu estou, fazendo o que eu estou fazendo. E, de fato, Deus age muitas vezes de forma improvável. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 13, a Bíblia diz assim: O Senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé.
escolhi um de seus filhos para ser rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo, e perguntaram: você vem em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza esse aqui é o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu a este. Então Jessé levou Samar a Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum desses. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é esse, levante-se e unja-o. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Essa é uma história muito conhecida, né? Desde a nossa infância, a gente ouve, você que cresceu no Evangelho, cresceu na escola bíblica dominical, a gente ouve muito falar sobre a história de Davi, sobre a saída de Samuel até a casa de Jessé, e os irmãos de Davi se passaram, né? Os 7 irmãos, e até que chegou a vez de Davi ser chamado, e aquela história, né? Toda a linha do tempo, desde esse momento até o momento que Davi ele assume o reinado na nação de Israel. Então é uma história muito famosa, muito conhecida por nós. Mas essa história ela tem algumas coisas práticas e muito especiais que a gente pode extrair dela para aplicar na nossa vida. E uma dessas coisas é que a gente percebe que Deus ele não está preso a uma caixinha, né? Dentro de uma caixinha. Deus ele não está preso a circunstâncias, Deus não está preso ao contexto, Deus não está preso a nada. Deus age como Ele quer, porque Ele é soberano sobre tudo, Ele é um Deus todo-poderoso. Então, nada pode impedir, né, o trabalhar, o agir de Deus na nossa vida. E a gente vê isso acontecendo aqui na vida de Samuel. Samuel era um desses improváveis. Davi. Davi era um desses improváveis que experimentou desse agir improvável de Deus. Improvável, né, é aquilo que tende a não acontecer, aquilo que é impossível, aquilo que é inacreditável. Então, Davi estava dentro desse contexto. Algumas situações faziam de Davi esse cara improvável para assumir o reinado na nação de Israel, no povo de Israel. Primeiro, que já havia um rei em Israel que se chamava Saul, o primeiro rei que Deus escolheu, e Davi ele não era filho de Saul, ele não era filho nem primogênito, nem era filho de Saul. Também, né, depois de Deus rejeitar Saul, e foi à casa de Jessé, Davi também não era a primeira escolha. A Bíblia fala sobre Eliabe. Eliabe foi o primeiro da fila que foi apresentado porque era o irmão mais velho de Davi. É um homem vistoso, um homem com uma aparência muito tendenciosa para que ele fosse escolhido como rei. Então, Davi também não era esse primogênito, não tinha essas características físicas de Eliabe e também não estava em um lugar de evidência. Davi não estava se apresentando nem sendo apresentado por ninguém. Então ele era um improvável, mas como eu falei, Deus não está limitado às nossas circunstâncias para agir, para trabalhar e para cumprir o seu bom propósito, né? Glória a Deus por isso, né?
Porque se a gente olhar para a nossa vida, nosso eu, sem Deus, a gente é super improvável. Mas Deus, Ele faz isso para que a honra seja dEle, né? Para que a glória seja dEle. E eu estava estudando sobre Timóteo, né? Timóteo era um homem tímido, tinha problema de estômago. Ele era um jovem tão novinho, tão limitado. Ele era jovem, ele era tímido e ele tinha ainda uma doença. Mas Deus o escolheu, né? Paulo ali o treinou para cuidar da igreja. Mas a gente vê que Deus tem esse tipo de padrão, pode dizer. Padrão não, que Deus não tem padrão. O padrão do Senhor é a palavra, né? Mas a gente vê que o Senhor, com seus princípios e valores, são completamente diferentes da forma que a gente pensa aqui. Isso é tão legal da gente saber, porque não tem a ver com a nossa performance, não tem a ver com nossos dons, nosso talento, não tem a ver com aquilo que eu possa saber sobre tudo, mas tem a ver somente com a vontade de Deus. E Ele escolhe e fim, né? Ele escolhe... mas por que ele foi escolhido? Porque Deus quis. É tão bom e é tão amoroso e é um lugar que deixa a gente cheio de temor, porque Deus quis e fim. É só isso, é só por causa disso. Então, não tem nada em mim que fala, não, é porque eu sou assim, sou assado. Não, Deus me fez assim para tais coisas específicas. E saber que não tem a ver com aquilo que eu posso atribuir para Deus, é tão reconfortante saber que, porque a obra é sustentada por Ele sozinho. Por Ele mesmo, nós dependemos dEle, totalmente. Se Ele nos escolheu para algo, é porque Ele que está por trás disso, dentro e fora, em todos os aspectos, para guiar nosso coração, nossa vida naquilo que Ele precisa. Né? Amém. Glória a Deus. Ele é soberano, né? Ele nunca perde o controle de nada e Ele é o dono de toda a sabedoria. A gente vê, né, lá em Romanos, quando Paulo ele tem aquele momento ali no capítulo 11, que ele diz, né, ó, com profunda riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus caminhos e quão inescrutáveis os seus juízos, né? Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro, né? Quem pode dar conselhos a Deus? Quem somos nós como vasos de barro para dar conselhos ao oleiro? Então, Deus ele tem suas escolhas, os seus desígnios eternos e nem sempre a gente vai compreender aquilo que Deus ele quer de forma imediata. Mas Ele é Deus e nós não somos. Nós somos seres humanos. Nós somos limitados, a nossa visão é limitada. Deus ele é eterno. O conselho de Deus é perfeito. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, como diz a própria Escritura Sagrada. Então nós somos convidados a um lugar de deleite, de descanso na vontade do Senhor, na escolha do Senhor, porque ela com certeza, sem sombra de dúvidas, é muito melhor do que as escolhas que nós tomamos. Só que como seres humanos, nós temos uma mente tendenciosa. A nossa mente ela tem inclinações que querem nos conduzir a fazer escolhas baseadas em circunstâncias, quando na verdade Deus está acima das circunstâncias. E a gente também vê isso nessa história de Davi, quando Samuel ele chega na casa de Jessé e ele fala a Jessé para lhe apresentar seus filhos. O primeiro que Jessé apresenta de forma natural e óbvia é o filho mais velho, é o Eliabe. E no momento em que Samuel vê Eliabe, os olhos de Samuel se vislumbram com o que ele está vendo. Porque ele vê Eliabe um cara bonito, alto, guerreiro, e talvez Eliabe até lembrasse um pouco, fisicamente, o porte que Saul tinha, o primeiro rei de Israel. E então Samuel olha para Eliabe e ele diz, eu acho que foi esse que Deus escolheu. Eu acho que diante de mim está a escolha de Deus por Eliabe. Só que Samuel, ele se enganou, diz no versículo 6, né? Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza este aqui é o que o Senhor quer ungir, pelo que ele estava vendo e não pelo que Deus está falando. E de forma imediata, Deus repreende Samuel. No versículo 7 diz, o Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Isso é muito lindo, porque a gente precisa entender que acima, inclusive, de homens e mulheres de Deus, que são de Deus, usados por Deus, acima deles, existe o Deus a quem eles pertencem. Samuel era um homem extremamente usado por Deus. Tinha uma palavra, uma direção de Deus, ele estava ali porque Deus tinha mandado. Mas ainda assim Samuel tropeçou.
Ainda assim, Samuel se confundiu por causa do vislumbre dos seus olhos. E quantas vezes a gente está vivendo, né, condicionando aquilo que Deus tem para a nossa vida por causa de outras pessoas, por causa de seres humanos que muitas vezes até sim são usados por Deus para nos abençoar, para nos dar um norte, um direcionamento, um discipulado, mas essas pessoas são seres humanos, são suscetíveis a erros. Aquele que norteia a nossa vida é o Deus que é soberano sobre tudo. Graças a Deus por isso, né? E Deus, ele não tem a nossa visão limitada, né? A visão dele é ampla. Então é por isso que ele não escolhe por aparência e sim pelo coração. Então, Samuel, apesar de ser um homem de Deus, era um homem. E é engraçado que a gente vê na Bíblia, assim, vários casos dos improváveis, né? Você pega o caso de Moisés, que fala ali que ele tinha uma dificuldade com a fala. A gente imagina que ele seja gago, né? Que ele fosse gago. E Deus coloca ele para se apresentar diante da maior autoridade ali naquela terra e falar em nome do Senhor. Mas alguém que tinha dificuldade com a fala. Você pega os discípulos, completamente improváveis, homens simples. Mas é isso que é lindo no Evangelho. Assim, pensa se Deus só usasse os prováveis, os de boa aparência, os que dentro daqueles nossos rótulos estão dentro daquele padrão, né? E uma coisa que eu sempre falo para os meus amigos, principalmente meus amigos pastores, pessoas que estão em destaque nas plataformas, mostrem as suas vulnerabilidades também, porque isso traz muito ponto de ligação com as pessoas que estão te ouvindo, com as pessoas que te cercam. Quantas vezes eu fui edificada por olhar para uma pessoa que eu pensava assim, nossa, sei lá, essa pastora ela é muito melhor do que eu, ela é muito mais sábia, ela não deve nem de longe passar pelas coisas que eu passo. E ver que aquela mesma pessoa tinha pontos de vulnerabilidade, aquilo me trazia assim, um aconchego mesmo. Então, é muito importante a gente olhar para pessoas como Davi, um homem tão improvável e que era um homem segundo o coração de Deus, era um homem escolhido para estar ali naquele lugar e que até hoje, assim, eu sou suspeita para falar porque ele é meu personagem bíblico favorito, assim, depois de Jesus, Davi é a pessoa com que eu mais me identifico, Davi e Pedro. Por que será? Mas, e muito por isso, assim, eu admiro muito isso. E é lindo ver que Deus, ele olha mesmo o nosso coração. Amém, glória a Deus. Ainda bem que, de fato, né, os pensamentos de Deus, o Senhor, ele é poderoso para sondar e conhecer o nosso coração. E porque as escolhas do Senhor, elas estão acima daquilo que nós podemos capturar. Porque, como eu falei, a nossa visão ela é limitada. Eu consigo ver até um limite. Deus, ele consegue ir muito mais além. Como a sua própria palavra, a Bíblia, lá em Hebreus, capítulo 4, fala que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e ela se revela como sendo mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Porque ela consegue discernir, ela consegue separar, cortar aquilo que uma espada de 2 gumes não consegue. Ela consegue ir até a divisão de alma e espírito. Ela consegue discernir pensamentos e intenções do coração. Então, de fato, é esse poder de Deus de ir além daquilo que o homem vê. E isso é muito precioso para nós. Eu anotei aqui um comentário de uma das Bíblias que eu usei para estudar esse texto, e ela fala assim: o mistério da escolha divina é parte do mistério da boa e graciosa vontade de Deus. Os pensamentos de Deus, como diz lá em Isaías 55, 8 ao 9, não são os nossos pensamentos. Ele que sabe os pensamentos que tem ao nosso respeito, né? Mas essa questão de um agir improvável de Deus, de ser o improvável, isso tem muito a ver com um assunto que é muito falado hoje em dia e muito necessário, inclusive, que é a necessidade de afirmação das pessoas, necessidade de aceitação. A gente vive constantemente e se a gente não vigiar, a gente está vivendo a nossa vida correndo atrás de uma aprovação humana, de uma aprovação das pessoas. E a gente age, a forma como a gente se veste, o carro que a gente compra, a viagem que a gente faz, o lugar onde a gente mora, as coisas que a gente, sei lá, os nossos sonhos estão condicionados a uma necessidade
de aprovação, de aceitação. E a gente vê Deus desconstruindo isso desde Davi. Davi não precisou fazer nada para ser aceito, porque não eram os homens que precisavam aceitá-lo. Era Deus, né? Sim. E como hoje nós vivemos, não só hoje, mas nós vivemos em um mundo onde é baseado em padrões. Você precisa ser assim para conquistar tal coisa, você precisa ser assim para ser aceito nesse sentido aqui. E a todo tempo nós vemos pessoas, e muitas vezes nós somos essas pessoas, que tentam se encaixar nesses padrões exatamente para ser aceito. Então, se para conquistar tal cargo eu preciso fazer isso, eu vou me moldar a isso para conseguir chegar até lá. E quantas vezes nós nos vemos nessa posição? Eu já me vi numa posição, me vi não, né? Deus me mostrou que eu estava nessa posição. Quando a gente é adolescente, por exemplo, que tenta mostrar para todo mundo na escola que a gente é alguém popular, que a gente é alguém que todo mundo quer estar perto e tal. E Deus, por várias vezes, me falava, tipo assim, mas de quem que você está procurando uma aprovação? Aonde você vai chegar é onde eu quero te levar, não você vai se moldar até chegar a esse lugar. Então, a gente entende que, igual, por exemplo, quando Samuel ele vai olhar para Eliabe e vai falar, não, com certeza é aquele ali que vai ser ungido. Ele vai ver que, no padrão humano, talvez seria Eliabe, ou talvez seria qualquer um dos outros irmãos de Davi. Mas aí ele vai ter um choque de realidade e entender que Deus não está nem um pouco preocupado com os nossos padrões. Deus não está preocupado com a estética que nós vemos e a forma como nós vemos, porque Ele consegue ver acima disso, Ele consegue ver além disso. Exatamente igual a Fernanda falou, nós temos uma visão que é limitada e nós temos aquilo que nós achamos que é legal e aquilo que nós achamos que é o bom, mas Deus vê de outra forma. Então ali Ele vai repreender Samuel, né, e vai falar, tipo, Samuel, não tem padrão. Eu vou realmente escolher as pessoas que são improváveis porque eu vejo o coração, não vejo a estética como vocês veem. Então isso é muito lindo da parte de Deus porque Ele nos faz sair desse lugar de buscar uma aceitação. Ele nos leva a um lugar onde nós vamos buscar agradar o coração de Deus. Não com aquilo que nós somos por fora ou esteticamente, mas com aquilo que nós temos no nosso coração, que é o nosso verdadeiro tesouro, né? Amém. Amém, glória a Deus. Se a gente não se atentar a isso, a gente vive a nossa vida como se ela fosse um espetáculo a ser assistido e aplaudido pelas pessoas. Mas de que nos adianta, né? Ser tão aplaudido pelos homens e ser reprovado por Deus, ser reprovado pelo céu, como foi com Saul, por exemplo. O primeiro rei levantado por Deus em Israel se perdeu no meio do caminho, né? Errou, pecou, se distanciou do Senhor, desobedeceu a Deus, desonrou o profeta de Deus. Então Deus o rejeitou. Embora ele tivesse toda a aparência, embora ele tivesse toda a circunstância ao seu favor, Deus o rejeitou. E isso foi o suficiente para que ele perdesse o seu reinado. Então isso fala para nós que a gente pode construir muita coisa, a gente pode construir uma imagem, uma boa reputação, mas se nós formos rejeitados por Deus, de nada isso vai adiantar. A gente vive de fato, né, nesse período da sociedade, das redes sociais, né? E todo mundo está na mídia. Muita comparação, né? Pois é. Então a gente se compara com as outras pessoas e a gente quer imprimir na nossa vida, na nossa realidade, aquilo que as outras pessoas estão vivendo. E isso não quer dizer que se a pessoa tem não sei quantos mil likes e milhões de seguidores, ela está sendo aprovada por Deus. Afinal de contas, muitas vezes isso até confirma o que diz a palavra de Deus, que aquele que é amigo de Deus é inimigo do mundo. E muitas vezes o mundo está nos aplaudindo porque nós não temos sido amigos de Deus. Mas que nós, como filhos do Senhor, tenhamos esse entendimento no nosso coração, de que nós não precisamos ser prováveis aqui na terra para poder ser aceitos pelo céu, mas que em nós exista essa gratidão, porque talvez você se veja de fato como alguém que era improvável, alguém que não estava sendo aplaudido, mas ainda assim Deus está te usando, porque o nosso Deus ele não faz questão de usar gente provável, geralmente Ele escolhe os improváveis. Amém? Glória a Deus então por essa palavra, que o Espírito Santo confirme isso no seu coração e que você viva de acordo com ela, em nome de Jesus.
Vamos orar agradecendo a Deus. Senhor, muito obrigado, Deus, por mais um GC Online. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua palavra, pela condução do teu Espírito Santo. Que o Senhor abençoe cada irmão que está acompanhando aí o GC Online de hoje. Que a tua palavra encontre morada em nosso coração, em nome de Jesus. Amém.